Oi pessoal, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui para uma próxima aula de História. Eu sou a professora Luciane. Antes do nosso começo de aula efetiva, eu quero fazer duas informações, dois comunicados. Primeiro, para os estudantes da Educação de Jovens e Adultos, eu quero agradecer a participação de vocês, porque nós temos recebido as manifestações de vocês, nós entendemos que nós vivemos uma situação, um período difícil, então eu agradeço imensamente o esforço de cada um de vocês. A gente sabe que não tem sido fácil para nenhum de vocês, mas vocês seguem firmes, confiantes, estudando, aproveitando esse momento que podem estar em casa, se cuidando, compreendendo essa situação. Então eu quero agradecer, valorizar, enviar um abraço sim para todos os estudantes da Educação de Jovens e Adultos, aqueles especialmente os que eu conheço pessoalmente e também a todos vocês que eu não conheço pessoalmente, né? Um abraço respeitoso e com afeto, né? Por tudo que vocês estão fazendo, né? Por tudo que todos nós estamos fazendo. Então, muito obrigada e continuem firmes. E o outro comunicado especial é para todos os colegas professores, para todos os que trabalham na escola, na secretaria, para todos os que estão se envolvendo nas ações, seja por meio das aulas, nas escolas, com as ações, com crianças, conosco da EJA. Muito obrigada, porque a gente sabe que os colegas estão indo além e estão estendendo a mão para quem precisa, né? Então, muito obrigada a todos vocês, colegas, tá? Então, agora nós vamos à nossa aula. A nossa aula de hoje é uma aula de história e nós vamos falar um pouquinho também sobre cidadania, e vocês vão ver que a história vai se relacionar com outras áreas, como sempre. E como vocês já tiveram a oportunidade de ouvir aqui outros professores, como por exemplo o professor Juliano, já esteve relacionando a área de história à área de arte, né? Vocês viram essa aula? Então, nós vamos dar continuidade a isso. Você gosta da área de história? A história é uma área muito interessante, porque ela está muito mais relacionada ao nosso dia a dia do que a gente pode perceber, tá? Por que estudar história? Por quê? Há quem pense que estudar história é estudar coisas antigas, e não é verdade. Vamos ver como é que a gente vai encaminhar isso. Por que estudar história? A história ajuda a compreender a realidade, a tomar decisões sobre o futuro, a assumir o protagonismo. O que é protagonismo? Protagonismo é o papel principal. Num filme, numa novela, né? Enfim, existe um protagonista. É aquele que tem o papel principal. Somos nós os protagonistas das nossas vidas, não é mesmo? Então, a história nos ajuda a assumir o protagonismo das nossas próprias vidas, a estar no papel central e a identificar outros papéis centrais, outros protagonistas também. O tempo é um elemento chave importantíssimo na área da história. Nós temos o tempo cronológico, o tempo histórico e temos até o tempo geológico, sabia? Que é determinado pelo movimento lá interior na Terra. Mas o que nos interessa aqui é o tempo da área da história, que na verdade é integrado por esses dois tempos,
o tempo cronológico, que é o tempo do relógio, que é esse aqui. Esse daqui é um relógio analógico, e o tempo histórico, que aqui é representado por um ícone, por um símbolo do movimento hippie. O tempo cronológico, o homem foi marcando à medida da evolução, foi buscando formas diferentes de marcar o tempo. Assim como aqui nós temos também um outro tipo de marcação de tempo, o tempo cronológico, marcado no calendário maia. Eles tinham uma visão cíclica de marcar o tempo, né? Então, por exemplo, para eles, a cada 20 dias fechava-se um ciclo ou um mês, né? Era uma maneira muito complexa e interessante de marcação de tempo. Era um outro tipo de marcação de tempo também cronológico. E aqui, separando então um tempo histórico. O tempo histórico é diferente por quê? Porque ele é marcado por costumes, por uma mudança de pensamento, por uma mudança de postura, de ideias, de jeito de pensar e de fazer as coisas, de se comportar. Então, por exemplo, o movimento hippie, as pessoas se comportaram de forma diferente, né? Se vestiam de forma diferente, de acordo com aquela época, de acordo com aquelas décadas, tá? Mas esse tempo, ele não começou numa hora específica, num dia específico, num mês e num ano específico, e também não terminou em uma data específica, né? As coisas não são estanques na história, e a história não é prisioneira do tempo cronológico. Mas é importante nós entendermos então que nós temos um tempo que é cronológico, que nós marcamos, e um tempo que nós vivemos. A história é feita por cada um de nós. E há quem, por não ter tido muita proximidade com essa área de estudo, ou por realmente não ter o estudo, o conhecimento científico, enfim, que acaba até duvidando de acontecimentos importantes que ocorreram ao longo da história da humanidade. Por exemplo, nós temos ali, em 1969, a ida do homem à Lua. Há quem duvide que o homem foi à Lua. Nós temos, por exemplo, no museu, tanto de Londres, Paris e Nova York, ossadas de animais pré-históricos de milhões de anos. Há pessoas que duvidam que algum dia eles existiram. E temos momentos muito tristes, períodos muito tristes da história da humanidade, que não devem ser esquecidos, por exemplo, a escravidão africana, porque nós precisamos repassar às gerações futuras e lembrar que não se pode repetir este tipo de feito. Guerras, discriminação, preconceito, crueldade, enfim. Então, tanto coisas boas quanto coisas ruins devem ser lembradas pela história da humanidade para que nós possamos seguir adiante. É preciso lembrar o que já houve de bom, não esquecer as tristezas para não repeti-las, porque a história é feita por cada um de nós. O tempo não para e nada muda se você não mudar. Isto faz parte de assumir o protagonismo sobre a aprendizagem e sobre a própria história. Então é sobre isso que nós estamos pensando hoje, sobre o nosso papel na história, na nossa história pessoal e na história da sociedade na qual a gente vive. E como cuidar da história? Falar da história é como falar da nossa própria vida.
É por isso que é interessante falar de história, não é falar sobre algo somente de coisas que já aconteceram, sobre algo do passado. É falar sobre a vida de hoje, de agora. Há um jeito de preservar a história, porque se nós não preservarmos a história, nós perdemos tudo que é feito pelas pessoas, tudo que vivemos, não é mesmo? Aqui em Curitiba existe o Memorial de Curitiba. Lá no memorial preserva-se a memória de toda uma cultura da cidade. Lá no memorial as pessoas fazem apresentações, as pessoas cantam, dançam. Lá tudo que acontece lá, desde formaturas, shows de dança, teatros, lançamentos de livros, enfim, tudo é registrado ou em fotografia, ou em vídeo, ou especialmente pela oralidade, pelo boca a boca, né? Uma pessoa conta para outra, as pessoas vivem aquele momento lá no memorial. Lá no memorial há várias obras em exposição permanente, mas eu escolhi o Rio dos Pinhões, que foi feito pelo Elvo Benito Damo, com a Maria Helena Saparoli e a Priscila Tramujas, por conta de eu gostar muito e dele causar um efeito muito especial logo que você entra no memorial. O memorial tem paralelepípedo das ruas Saldanha Marinho e Vicente Machado. Ele foi inaugurado em 1996, sabe? E tem algumas palavras ali da época da inauguração que eu vou repetir. Se nos esquecermos da nossa identidade, negaremos a nós mesmos. Este rio de pinhões, moldado em barro cal, por Elvo Benito Damo, Maria Helena Saparoli, Priscila Tramujas, quer significar fertilidade cultural, essencial ao Paraná e ao Brasil. Prefeito Rafael Greca de Macedo e o governador Jaime Lerner na época, em 1996, na época da inauguração do Memorial de Curitiba. Essa fertilidade cultural, a cidade de Curitiba vive, respira, precisa dela, e nós também precisamos dessa criatividade, dessa fluidez, dessa leveza, né, na nossa vida. O Rio dos Pinhões tem 15 metros de comprimento e 4.500 unidades entre pinhões e pinhas moldados em argila. Ao mesmo tempo que a cidade preserva a memória da sociedade, das pessoas, nós também vamos aos poucos preservando, guardando registrando nossa história de vida. Então eu gostaria de convidar a vocês para um registro breve da memória pessoal de cada um de vocês. Esse registro não precisa ser necessariamente feito agora, mas no retorno às escolas, vocês poderão fazer esse registro nessa folha mesmo, né, que pode ser encaminhada para as escolas ou em outras mais bonitas até e combinadas com os professores de vocês. Vocês colocam a data e colocam o nome de vocês e palavras que representem momentos, pessoas, coisas, questões significativas
da vida de vocês. A nossa vida vai mudando aos poucos. A gente até pode pensar que não, não é mesmo? Mas muda sim. E é interessante que a gente faça registro de coisas boas. Então, o convite está feito para o retorno às escolas, mesmo em meio a períodos difíceis, é possível sim que a gente identifique alguma coisa boa. Então, vamos fazer um registro no retorno, combinado? Olhem aqui esta cena da Rua 15 na nossa cidade de Curitiba, nos anos 50. Vamos observar primeiro esta cena, depois podemos observar também aqui esta outra que traz gramofones. Temos aqui embaixo também uma outra de um relógio e um comportamento inadequado aqui também que vamos conversar. A história revela para nós muitas mudanças. Como será? E uma possibilidade de viagem e reflexões. Como será que era a vida das pessoas naquela época? Vejam como a Rua 15 mudou. Vejam como os carros, o que será que acontecia? Como seria o dia a dia? Com o que se preocupavam aquelas pessoas? Como seria o trabalho deles? Será que as mulheres saíam para trabalhar? O que será que cozinhavam? Não havia shoppings. O transporte era diferente. Se pararmos para pensar, muita coisa vem mudando, muita coisa mudou. Vejam só, muitas pessoas nunca viram, nem conheceram esse aparelho aqui, o gramofone. E existiam pessoas que até consertavam. Este é o tipo de profissão que não existe mais. Este comportamento, nos dias atuais, é considerado inclusive um crime. Não é possível tocar no corpo de outra pessoa, muito menos com violência. Aliás, no de ninguém, nem criança, no de nenhuma pessoa, né? É um crime, isto não pode ser feito. O comportamento social das pessoas, as leis, muita coisa vai mudando com o passar do tempo. Agora pensem no tempo que nós estamos vivendo agora, quanta coisa está mudando, não é mesmo? Observem esse relógio aqui e espero que vocês consigam reparar na data que tem nele. Sabem onde fica esse relógio? Na Praça Tiradentes. Este é o relógio mais antigo da cidade de Curitiba, sabiam? Ali a data, como eu vinha dizendo, 1857. Nós estamos no ano 2020. Então, há mais de 100 anos, 163 anos, quantas gerações, quanta vida é ao longo de todos esses anos. E esta construção, este relógio permanece, né? O passado convive nos dias atuais e é esse tipo de relação que a gente vai fazendo, a gente vai percebendo. Às vezes a gente passa por sinais, por documentos históricos e nem percebemos. Vamos ver mais alguma coisa. No memorial, no Museu do Transporte, que fica na SIC, na Cidade Industrial, junto à empresa Volvo, existe ali um museu também. Aqui nós temos uma sequência de proteção para os motociclistas, né? Esse também é outro lugar que vale muito a pena conhecer. Acessem, entrem em contato também com o Linhas do Conhecimento. Também é outro lugar que vale muito a pena conhecer. Então há uma relação constante entre o presente, o passado e o futuro. Vejam, naquela época, atualmente, e aqui pessoas planejando, né? Na verdade aqui
nosso atual prefeito, e estudantes planejando as bases para o futuro da nossa cidade, né? Então nós precisamos sonhar com o futuro, nós precisamos planejar. A partir do quê? A partir do presente, a partir de tudo do que nós já sabemos, do que nós já vivemos, do que nós já temos de experiência. Então agora nós já sabemos disso, né? Os estudantes da educação de jovens e adultos a partir dos 15 anos de idade, jovens, adolescentes, adultos, né? Trabalhadores, homens, mulheres, idosos, idosas, sabem já que o tempo presente é valiosíssimo, que o hoje, o agora, é um presente, que é hora de agir, que nós não podemos deixar o tempo passar, que nós precisamos ter boas ações, que o tempo é muito valioso para nós, né? Nós precisamos valorizar e fazer. Fazer coisas boas é o que faz a diferença nas nossas vidas. Nós estamos falando de história, estamos falando de vida, estamos falando de saúde, estamos falando de cidadania, estamos falando de trabalho. Inclusive, nós temos até um Ministério da Cidadania, né? Direito de ter direitos. Cidadania é uma palavra usada todos os dias e tem vários sentidos, mas significa, em essência, o direito de viver decentemente. Cidadania é o direito de ter uma ideia e poder expressá-la. É poder votar em quem quiser sem constrangimento. É processar um médico que cometa um erro. É devolver um produto estragado e receber o dinheiro de volta. É o direito de ser negro sem ser discriminado, de praticar uma religião sem ser perseguido. Gilberto de Menstein, O Cidadão de Papel. Ser cidadão requer saber que nós temos, que você tem direitos, né? E às vezes até a gente se esquece um pouquinho disso. Por isso é importante a gente rever essas questões. Cidadania, condição de quem possui direitos civis, políticos e sociais, quem participa da vida política. Estado de cidadão, de quem é membro de um Estado. A cidadania está diretamente ligada à vida política. A questão da política significa participação, quer dizer participar. E de onde veio tudo isso? Nós precisamos determinar um limite na história para não ir lá muito atrás. Então, eu escolhi contar para vocês que a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão foi produzida por deputados na França em 1789. Foi de lá que veio essa ideia de Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Em agosto de 1789, faz muito tempo, hein? Nessa mesma época, lá da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, um certo período depois, e essa é só uma curiosidade, uma mulher também, chamada Olympe Gouges, ela também quis fazer, era uma mulher à frente do seu tempo, uma feminista, podemos dizer assim, ela também produziu uma Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, mas em 1700 ela foi parar na guilhotina, né? Naquele tempo as coisas não eram assim tão fáceis, né?
Outros homens também foram sacrificados, outros nomes brilhantes também foram sacrificados na guilhotina, não somente ela. Mas enfim, de onde veio, né, a Declaração dos Direitos? Então é preciso, é por isso que a área da história ela é importante, porque nada surge assim instantaneamente, né? Tudo tem uma história, todas as coisas que ocorrem têm uma história, têm um antecedente, têm um porquê. Bem, essa declaração, muitos anos depois, foi revista pela organização, pela ONU, né? Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Em 1948, tá? Aqui realmente houve um salto, há muita coisa para contar, né? E nós temos também, vamos dar outro salto aqui, este não é necessariamente nosso foco, mas a Constituição Federal Brasileira de 1988, essa é a capa de uma edição bem atual de 2020, que é a Constituição Federal Brasileira de 1988, que confere essa questão da cidadania aos brasileiros. Seguindo adiante, no Ministério da Cidadania existe uma ouvidoria. Então, acessando o site, existem orientações para a participação do cidadão por meio dessa ouvidoria do Ministério. Alguns direitos legais do cidadão. Direito de ir e vir. Você tem o direito de ir e vir em todo o país em tempo de paz. Direito de igualdade perante a lei. Você tem os mesmos direitos que qualquer outra pessoa, seja ela diferente de você, em relação à situação econômica, social, raça, naturalidade, sexo, idade, consciência política ou religiosa. Direito de fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Você é livre para fazer, deixar de fazer ou não querer fazer alguma coisa. Direito de intocabilidade do corpo. A sua integridade física é protegida pela Constituição. Direito à vida privada. Ninguém pode entrar na sua casa se você não deixar. Direito de liberdade de expressão. Você tem o direito de manifestar o que pensa. Direito à informação. Ser livre para transmitir e receber informações são direitos dos cidadãos e da imprensa em nosso país. Direito à educação. A educação também é um direito seu. As pessoas só têm direitos? Não têm deveres? O que cada um pode fazer? O que você pode fazer para ajudar? Alguns deveres do cidadão: cumprir as leis, respeitar as pessoas, votar, educar e proteger os filhos, proteger e ajudar parentes e pessoas da comunidade, idosos, proteger a natureza, a sustentabilidade, proteger o patrimônio público, trabalhar, ter documentos. Quais são os documentos do cidadão? Veja se você está com todos eles em ordem. Certidão de nascimento, cadastro de pessoa física, carteira de identidade, registro nacional de estrangeiros, se for o caso, carteira de trabalho e previdência social, carteira nacional de habilitação e título de eleitor. Vejam os documentos do cidadão. A certidão de nascimento, o CPF. Quando a criança nasce, crianças também já precisam do CPF. Aqui tem um modelo novo da carteira de identidade e aqui o título eleitoral. Aqui temos a carteira de trabalho. Você já tem a sua carteira de trabalho digital? Se você tem CPF, você já pode ter. É só baixar o aplicativo. E a carteira de motorista também já pode ser a carteira digital. A liberdade de expressão é um dos direitos dos cidadãos. Você gostaria de expressar algo? Esta é uma das atividades que nós vamos fazer agora e
entregar no retorno à aula quando estivermos nas escolas. Você não precisa terminar agora, mas pode ir fazendo o registro e quando retornarmos às aulas nas escolas, levar essa sua tarefa para a professora. Quem quiser escrever um pouco mais, produz um texto. Quem quiser escrever algumas palavras, estará excelente. Muito obrigada pela participação. Daremos continuidade na próxima aula. Obrigada.